Olá, estudante da rede municipal. Olá, estudante do sexto ano. Estamos começando mais uma aula preparada aqui pelo SEAD para você. Sou a professora Raquel Ferraz, estarei trabalhando com você o SEAD Play de língua portuguesa, isso mesmo. E hoje nós vamos trabalhar algo muito interessante, um gênero textual que traz para a gente muitas características importantes na hora da nossa escrita. E são características que tornam esse texto o texto que ele é, né? Então, assim, é uma redundância, mas é o texto que ele é. Se a gente não entender essas características, fica difícil a gente identificar e até mesmo produzir esse tipo de texto. Vamos começar com o nosso desafio? Então, bora lá. Nosso desafio de hoje é uma pergunta. Você sabe o que configura, o que traz, o que torna um anúncio publicitário? O que a gente precisa para que seja um anúncio publicitário? É um gênero textual jornalístico. Então, ele vai trazer aí bases, né, muito fechadas de conceitos que precisam ser explorados para que se configure um anúncio publicitário, ou seja, uma propaganda, isso mesmo. Se você pensou aí durante todo esse tempo que eu estou começando a aula, que nós estamos falando sobre propaganda, você está certo. Esses anúncios publicitários nada mais são do que propagandas. E quantas propagandas nós temos aí criativas, cheias de, né, usos cotidianos, né, do nossas, seja os memes, seja as próprias assuntos, né, polêmicos que acontecem à nossa volta, se usam, né, vamos dizer assim, usufruem desse tipo de característica para compor as propagandas. E são aquelas que ficam mesmo na nossa mente, quando a gente ouve a música ou quando a gente vê o personagem, né, a gente consegue lembrar daquela propaganda. Então vamos iniciar com a nossa atividade de hoje? A nossa atividade é um quiz. Como o próprio título da nossa aula, né, quiz publicitário, vai trazer para a gente algumas ideias, né, sobre quais são esses tipos de texto e algumas características predominantes neles, que é o que você nessa aula vai poder realmente guardar aí de informação para você lembrar o que compõe esse tipo de texto. Então, começando o nosso quiz, se você quiser depois jogar ele de novo, você pode acessar esse QR Code, né? E é muito interessante porque traz aí para a gente realmente aborda principalmente o que é uma propaganda, né? O que traz esse tipo de texto. Então, vamos lá. Abrindo. Então, é um quiz de português. Ele serve tanto para a série de vocês quanto para a série, né, mais à frente. Mas é um quiz muito fácil de fazer. Se você quiser marcar para exibir as respostas só quando você terminar, para você testar seus conhecimentos, é muito legal. É só você vir aqui e marcar. Como eu não quero agora que exiba só no final, eu vou jogar e cada vez que colocar a resposta vai aparecer ou verde porque está certo ou vermelho porque eu errei aquela questão. Então é interessante você fazer a atividade e perceber essas questões. Começando aí, ó. Parabéns, estudantes! Desejamos sucesso a todos que se dedicam aos estudos em busca de um amanhã repleto de conquistas. 11 de agosto, Dia do Estudante, e é um cartaz, né? Vamos dizer assim, um panfleto ou um cartaz do Instituto Federal Goiano. Ele está parabenizando os estudantes da rede. E ele utiliza aí essa frase inicial e essa a data, né, do Dia do Estudante. Aí vem a pergunta: este texto tem uma finalidade de A. Divulgar um produto ressaltando suas características únicas e vantagens para atrair a atenção e o interesse do público. É propagar uma ideia buscando engajar os leitores a adotar uma determinada visão ou ação em benefício de um evento relevante. C. Enfatizar os atributos excepcionais da faculdade, realçando sua excelência acadêmica, infraestrutura moderna e programas. Ou persuadir e convencer o receptor a conceder apoio ou autorização para um pedido de grande importância, apresentando argumentos sólidos. E aí, o que você acha que esse cartaz quer dizer? Está divulgando um produto? Está propagando uma ideia? Está enfatizando os atributos da faculdade? Está persuadindo e convencendo você que você precisa
atender, né, a esse chamamento? Vou voltar lá no cartaz para você. Eu acho essa questão bem mais assim difícil, porque o contexto, né, as formas que eles colocaram de opção são bem, vamos dizer assim, robustas, né, bem construídas. Então, às vezes a gente tem algumas dificuldades com algumas palavras. Quando a gente olha para o cartaz, a gente sabe que é um cartaz que está parabenizando o Dia do Estudante. Ele coloca, ó, desejo você sucesso, todos que se dedicam aos estudos em busca de uma manhã repleta de conquista. Aí, quando você olha as opções, fica um pouco difícil de definir qual é essa finalidade. Mas quando a gente olha para o cartaz em si e o conceito que ele está trabalhando, a gente está vendo que ele está propagando uma ideia. Pelo menos, ao meu ver, ele está propagando uma ideia, né? Querendo que você se engaje, né, nesse universo do estudo, que você realmente use esse movimento do Dia do Estudante para você se tornar alguém melhor, né? Porque eu não vejo ele divulgando produto, eu não vejo ele falando da faculdade e eu não vejo ele tentando convencer a gente a achar que é um pedido, que eu preciso pedir autorização. Então, eu acredito que é a letra B. Vamos marcar? Se não for, a gente volta e marca outra. Mas é a letra B. Então, a ideia aí é só fazer com que você pense realmente sobre a ideia de ser um bom estudante. Número 2, também é sobre o mesmo cartaz. O uso da vírgula na frase em destaque, parabéns pelo Dia do Estudante. Olha lá, bem no início, ó, parabéns, estudantes. Essa vírgula que foi usada aí depois do parabéns, ele está perguntando para a gente, na propaganda serve para indicar uma opinião, fazer um chamamento, marcar uma solicitação, delimitar um acontecimento? Ó, não é uma opinião, então a letra A já está fora. Fazer um chamamento? Parabéns, estudante. O que você acha? Tem a ver, não tem? Não é para marcar uma solicitação, ele não está fazendo um pedido. E também eu não acredito que é para delimitar um acontecimento. Talvez, porque é dia do estudante, né? Fico aqui entre a letra B e a letra D. Vamos marcar a letra D? Delimitar um acontecimento? O que vocês acham? Que ele está falando do dia do estudante. Parabéns, estudante. Mas também parece que está chamando a gente, né? Para a gente olhar para aquele cartaz, para a gente ver. Vamos marcar? Se estiver errado, a gente vai ficar de vermelho. Aí ficou de vermelho. Por quê? Porque era a letra B. Porque eu não marquei a letra B primeiro, né? Mas a gente já viu aí que as respostas vai depender muito da forma como a gente está olhando lá, podendo interpretar, tá? Então, ficamos entre duas questões que estavam muito próximas. Número 3. Em parabéns, estudantes, o ponto de exclamação nesse trecho sugere o quê? Surpresa, indignação, exultação ou piedade? No caso, ele está falando parabéns, estudante. Então, ele está querendo meio que chamar atenção para esse dia, não é? Fica muito emocionante, né? Então, exultação seria a resposta. Número 4, nós temos aí uma outra propaganda sendo feita. Ó, meu nome é feriado. Meu sobrenome é prolongado. Feriado prolongado. E lá embaixo, no nosso cartaz aí, ó, não sei se você consegue ver da forma que eu estou vendo, eu aumentei aqui para você ver, tem um carro sendo anunciado. Por que isso é interessante? Porque na propaganda nós temos linguagem verbal e linguagem não verbal, pode estar ao mesmo tempo acontecendo no cartaz. Então, é interessante a gente prestar atenção não só naquilo que está escrito, mas em todo o contexto que está em volta dessa escrita, no caso, a imagem, né? Então, nós temos um carro aí, nós temos uma cadeira de praia, não dá para ver direitinho, mas é uma cadeira de praia em frente ao mar. E está escrito, meu nome é feriado e meu sobrenome é prolongado. Deu até vontade de aderir a isso, né? Mas não é esse contexto agora. O texto e as imagens sugerem a compra do quê? De um carro? De um produto para a área de lazer? De artigos esportivos ou de artigos náuticos? A gente já viu o carro, então eu vou marcar o carro porque é a resposta correta. A finalidade desse texto que nós acabamos de ler é para narrar um acontecimento, promover uma ideia, ou vender um produto, ou defender um ponto de vista. Eu também vou nessa, letra C, vender um produto. Tá certo? Sobre os tipos de linguagem, é possível identificar que o texto apresenta somente linguagem verbal? Professor, tem escrita lá.
mas tem também imagem, né? Então, não é só a linguagem verbal. Apenas a linguagem não verbal. Não, tem os dois. Letra C. Apresenta uma linguagem mista, verbal e não verbal. E a letra D, nenhum tipo de linguagem. Isso é impossível, né? Então, letra C. Tem tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal. Foi o que fez a gente interpretar a própria propaganda. Então, eu vou marcar a letra C. Não vou terminar de responder. Vou parar por aqui porque eu quero voltar com vocês no que a gente pode identificar, então, desse gênero textual. Voltando, então, para o nosso slide. O que nós aprendemos, então, até aqui com essas poucas atividades que a gente fez? Primeiro, que a propaganda ou anúncio, né? Se você olhar por slide aí na sua tela, propaganda ou anúncio publicitário é um gênero textual e esse gênero textual promove um produto ou uma ideia sendo vinculada por meios de comunicação de massa. Lá naquele primeiro cartaz, a gente viu lá que eles estavam, na verdade, promovendo uma ideia. Mas no segundo lá que nós fizemos do carro, ele estava vendendo realmente um produto. Então, a gente viu aí que esses meios utilizados podem ser jornais, revista, televisão, rádio e até internet, que é muito comum. A gente estava no site e não sei se vocês perceberam, estava um monte de propaganda aparecendo. Então, a gente já vê que é uma coisa muito utilizada, né, pela própria publicidade. O que a gente destaca desse gênero textual? Ó, ele foi criado para convencer o consumidor para comprar um produto, uma ideia, um serviço. Utiliza diversas ferramentas discursivas, como o uso de imagem, de linguagem simples e até mesmo de humor, né? A gente viu que teve assim, um pouco de humor ali naquela fase, né? Meu nome é feriado, meu sobrenome prolongado. Né? Todo mundo quer feriados prolongados. O intuito é chamar a atenção do consumidor, portanto, são propagandas atrativas, são repletas de verbo no imperativo, como compre, veja, analise, não fique de fora, seja ousado. Então, vão ser usados aí verbos no imperativo e modos verbais ou frases chamativas, né? Porque quer convencer você a adquirir um produto ou uma ideia. As características do anúncio publicitário têm caráter comercial, muitas vezes, né? Assim, a maioria delas é comercial, para o comércio. Linguagem verbal e não verbal, uma linguagem direta, simples. Texto relativamente curtos, não pode ser longos, porque a pessoa não vai ler. Textos persuasivos e atrativos. Humor, ironia e criatividade. Verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem, porque vai utilizar aí falas do nosso dia a dia também. Uso de cores, imagens e fotografias. Voltando para mim aqui, então acabamos de identificar quais as características de um anúncio publicitário, ou também chamado de propaganda. Tudo aquilo que está vinculado e que faz a composição desse gênero textual. Então, se a gente observar isso, vai ficar fácil da gente realmente pontuar essas ideias que são apresentadas, pontuar essas características no nosso texto. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa atividade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar todas essas aulas que você tem assistido. Se você ainda não assistiu as anteriores, entre na playlist, acesse as aulas das semanas anteriores, todas elas baseadas nas habilidades que vocês têm do próprio currículo, né, da escola, no nosso município. Então, você vai ter acesso aí às habilidades que estão sendo trabalhadas na sua turma e que às vezes você ficou em dúvida, faltou uma aula, não perdeu aquele conteúdo, né? Perdeu aquele componente. Aí dá para você aproveitar aqui assistindo as nossas playlists. Divulgue o nosso canal, compartilhe com todo mundo, curta, né? Para a gente ter aí a sua curtida no nosso vídeo. E eu espero você aí na próxima aula.